Só tinha um país europeu, da Europa, que comprava esses produtos e distribuía para todos os outros. Sabe que país era esse? A Itália. A Itália era o único país europeu que comprava esses produtos e distribuía para os outros. Distribuía para Portugal, que é o que a gente está falando hoje, e distribuía para Espanha. Olha como é que era a rota das especiarias. Ó. Ásia, Europa, África. As especiarias eram produzidas nas Índias. Primeiro passava-se para embarcações. Ó, claro que a pessoa que ia levar, o primeiro barquinho aqui que ia pegar e ia levar, já ia cobrar mais caro, o produto já ia ficar mais caro. Aí passava para os mercadores, para os transportadores que iam levar por terra, de camelo, andando quilômetros. Claro que não ia ser o mesmo preço mais daqui, ó. Aumentou aqui, aumentou mais uma vez quando passou para esse pessoal que vai levar a camelo, né? Depois aumentou de novo, ó, passou para um outro tipo de embarcação, pelo mar Mediterrâneo. E aí o país que era mais fácil para entregar, que esses mercadores da Arábia e depois os turcos se davam bem, já tinham contato, era o pessoal da Itália. Mais ou menos onde está esse barquinho aqui, o barquinho tampou um pouco. Então eles passavam para a Itália revendia. Só que aí quem ia comprar, Portugal e Espanha, compravam por um preço muito mais alto, tá bom? Então o que aconteceu? Portugal e Espanha, eles começaram a pensar numa maneira de comprar diretamente da Índia. Eles não queriam mais ficar só recebendo esses produtos da Itália. Eles pensaram assim, agora a gente quer arranjar uma forma de ir até a Índia para poder comprar esses produtos diretamente. O que eles imaginaram? Vamos agora olhar a nossa terra aqui bem representada através da nossa mão. Deixa eu me posicionar para vocês entenderem. Portugal, deixa eu pegar ali o nome. Você acha que aqui vocês não vão conseguir se localizar, ó. Não sei se dá para ver direitinho, ó. Eu fiz uma maneira que eu imaginei que vocês fossem conseguir se localizar. Vê se dá para ver essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha aqui, onde está a linha, uma linha amarela e uma linha vermelha. A linha roxa, a linha, não sou boa de cor não, a linha vinho. A linha amarela tá pegando na Espanha, que é esse pedacinho vermelho aqui. País que a gente está falando hoje, né? Europa, a Espanha fica aqui, a Espanha é um país. A linha vinho tá atingindo Portugal, que é outro país. Olha o tamanho pequenininho, né? De Portugal em relação à Espanha, em relação até a outros países, né? Então a gente está falando de Portugal e de Espanha. Os dois países queriam chegar até a Índia, a região das Índias, para comprar o quê? As especiarias. Cravo, canela, gengibre, pimenta, noz moscada, que serviam para quê? Para dar um sabor mais especial às carnes, tá bom? Ah, tem que falar outra coisa das especiarias também. Além de dar esse sabor especial às carnes, elas também serviam, algumas delas eram usadas como anti-inflamatório. Lembra que eu falei do gengibre, que é bom para a garganta? Então, naquela época, as medicações não eram tão modernas também. Lembra que a gente está entre uma época que as coisas não eram tão modernas, né? Eram mais difíceis em relação à nossa época, né? As medicações também não eram tão fáceis, não eram tão modernas. Então as pessoas utilizavam muitos produtos naturais. Até hoje em dia a gente utiliza produtos naturais. Muitas pessoas hoje em dia fazem chás, né? E naquela época era muito mais comum. Era muito mais fácil tratar com produtos naturais. Apesar das especiarias não serem tão fáceis assim de ser encontradas. Mas as pessoas que tinham condição financeira, que tinham acesso às especiarias, não utilizavam só na alimentação, utilizavam também como medicação. O que as especiarias podiam contribuir como medicação? Anti-inflamatório, era um anti-inflamatório natural. Também serviam para aquecer. Até hoje, né? A gente usa pimenta até hoje, então a gente não... Às vezes a gente bota uma pimentinha na comida, não dá um calorzinho. Então elas serviam também para aquecer. E a gente está falando da Europa, que é um lugar o quê? Frio. Inclusive, a gente lembra que a gente está falando que era produzida nas Índias, outro continente, ó, produzida aqui e tinha que chegar aqui, ó, ia por terra. Olha a pedação que ia ter que percorrer, ó. Terra, ia por terra não, ia por mar, depois ia pegar a terra, os camelos iam levar, depois ia vir para o Mediterrâneo, ia ser deixado aqui na Itália.
né? Lembra esse percurso todo que elas iam percorrer? Ó, olha como era difícil. Então, quando chegava aqui, era muito mais caro, né? Então, nem todo mundo tinha acesso às especiarias. As pessoas mais pobres como nós, né? Vamos comparar com o nosso dia a dia aqui. As pessoas como nós, as pessoas assalariadas, as pessoas pobres, só iam usar em ocasiões especiais. Seria como se fosse aquele Chester lá no Natal, aquele bacalhau, que é um pouquinho mais caro hoje em dia, que a gente deixa para as ocasiões especiais, né? As especiarias eram usadas assim, em ocasiões especiais. E os nobres conseguiam usar mais, porque eles tinham dinheiro. Né? Então, quando eles convidavam, faziam jantares, faziam festas, eles tinham que usar as especiarias. Porque se eles não usassem, lá eles usavam muito nos molhos, para dar aquele sabor especial, faziam molhos com especiarias. E se o convidado sentisse, percebesse, quando fosse se alimentar, né? Quando fosse degustar lá o cardápio, lá, o menu, se ele percebesse que não foi utilizado especiaria pelo sabor, ele ia falar assim, essa pessoa não está tão bem financeiramente, está passando por algum problema, né? É uma curiosidade das especiarias, tá? Então aqui a gente tem, ó, vamos voltar, Espanha, que é essa parte aqui, ó, para que vocês estejam percebendo, Espanha e Portugal. O que eles começaram a imaginar? A Itália fica mais ou menos aqui assim. A gente não quer mais comprar da Itália, porque a Itália recebe desses mercadores e para ela já vem um preço mais caro e quando ela vai vender para a gente vem um preço muito mais caro ainda. Então a gente quer fazer o quê? Se a gente for comprar lá na fonte, vai ser mais barato. Então a gente vai tentar, a gente não pode passar por esse caminho aqui, ó. Porque esse caminho aqui é só a Itália que tem acesso a esses mercadores. Até chegar aqui, ó, passou por vários mercadores. Quem passavam primeiro eram os árabes, que vendiam para a Itália, e depois os turcos. Eles não iam querer vender para o pessoal da Espanha, nem para o pessoal de Portugal. Eles só se comunicavam, só vendiam para o pessoal da Itália. Tá? Só a Itália podia fazer esse comércio. Então, a única forma de Portugal conseguir comprar mais barato e a única forma da Espanha conseguir comprar mais barato é chegando diretamente até a Índia. Portugal, esse país aqui, ó, bem na pontinha, menor do que a Espanha, Portugal foi o primeiro a se lançar ao mar nessa empreitada aí. Nessa empreitada de chegar até as Índias, Portugal foi o primeiro. Foi primeiro do que a Espanha. Por quê? Porque Portugal, ele estava numa condição financeira melhor do que a Espanha, nessa época aí, no século XV. A Espanha ainda estava passando por guerras internas, para a unificação do próprio território, para ser constituída realmente como país, ela estava passando ainda por um processo interno de guerras. E Portugal já estava tranquilo, enquanto a unificação, o território dele, já não estava passando por guerras mais. Então, a economia de Portugal já não estava mais gastando com guerras, né? Então a economia já estava boa. E quando a economia de Portugal começou a ficar boa, quando a economia está bem, começa a sobrar dinheiro. E aí facilita o mercado. O mercado estando bem também, sobra mais dinheiro. Então, a classe burguesa de Portugal, que é a classe que a gente fala que é ligada ao mercado, ficou bem financeiramente. Começou a sobrar dinheiro para essa classe. A classe burguesa, não a classe dos nobres, a classe burguesa que lidava com o comércio. E aí eles começaram a pensar o quê? A gente vai investir em navegação. E a coroa portuguesa também teve esse interesse de investir em navegação. Então, Portugal começou a investir em navios mais modernos, em aparelhos que ajudassem a se localizar no mar. E a gente vai ter a bússola, o astrolábio, que eu não trouxe para vocês as imagens, mas tem nos filmes, tem nos textos que eu passei. Então, Portugal começou a se desenvolver primeiro que a Espanha em relação à navegação. Portugal começou a se desenvolver primeiro que a Espanha em relação à navegação, tá bom? Então, Portugal foi o primeiro a se lançar no mar para procurar esse caminho para as Índias. Fazendo isso, Portugal escolheu uma rota. Ele escolheu contornar aqui o continente africano. Ele escolheu essa linha aqui, vinho, é o caminho que Portugal escolheu. Não consegui colocá-la direitinho, mas ele
escolheu contornar, ela teria que vir para cá, contornar o sul, para baixo é sul e para cima é norte, contornar o sul da África, continente africano. Só que quando Portugal foi contornando o sul da África, o que aconteceu? Ele foi descobrindo não é a maneira mais adequada de falar. Ele foi tomando posse de partes do continente africano. Quando Portugal decide, Portugal é esse aqui que está em verde, esse pedacinho em verde aqui era Portugal. Quando Portugal decide se aventurar no mar, para chegar até o outro lado, que não está aqui nesse mapa, contornando o sul da África, porque ele não poderia passar por aqui, ele teria que encontrar um outro caminho. Ele acaba chegando em terras que não havia chegado ainda, que ele não conhecia. E naquela época era assim, uma coisa muito injusta. Ao meu ver, que depois a gente pode discutir em aula, né? O país europeu que chegasse primeiro numa nova terra, que nenhum outro país europeu tivesse chegado antes, mesmo que aquela terra já fosse habitada por algum povo indígena, né? Depois ia receber esse nome de indígena, depois a gente vai entender isso, por que esse nome indígena. Mesmo que aquela terra fosse habitada por algum tipo de comunidade, por algum povo, se esse povo, na visão do europeu, era um povo mais rudimentar, mais sem estrutura, sem condições financeiras, um povo menos evoluído na visão do europeu, como a gente pode imaginar que na visão deles era o indígena, que depois a gente vai estudar isso. O que o europeu fazia? Ele invadia aquela terra, ele dominava aquela terra, ele dominava aquele povo através do quê? Da força, das armas, dos canhões, da arma de fogo, né? Então Portugal começou a tomar posse de alguns pontos da África. Não sei se, aqui de repente não vai dar para vocês verem, mas ele tomou posse das ilhas de Cabo Verde, que aqui estão marcadas com alguns pontinhos. Tomou posse dessas partes aqui vermelhas, Portugal foi tomando posse. Como que ele fez isso? Como que ele conseguiu isso? Ele estava procurando um caminho para chegar até as Índias. Então ele passou por partes do planeta que ele não havia passado ainda.